Bom pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de física do segundo ano. Dessa vez nós vamos falar o seguinte, nessa nossa quarta aula a gente vai falar sobre a quantidade de calor. Relembrando aí do que já foi dito anteriormente, calor é uma forma de energia que passa de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura. Relembrando que temperatura é estado de agitação térmica das moléculas deste corpo. Aprendam isso. Então é o seguinte, para esse nosso caso, com relação à questão da quantidade de calor, nós temos o seguinte, quando um corpo recebe calor, a sua temperatura ela aumenta. Então, quando um corpo recebe calor, a temperatura se eleva, aumenta, né? Da mesma forma, quando uma substância perde calor, a sua temperatura diminui. Quando um corpo recebe ou perde calor, ele também pode mudar de estado físico. Relembrando aí os estados físicos da matéria, sólido, líquido ou vapor, né? Continuando aí, com relação à quantidade de calor sensível, lembrando, quando se trata de quantidade de calor que um corpo recebe, ela pode ser quantidade de calor sensível ou quantidade de calor latente. Vejamos como ocorre aí a quantidade de calor sensível. Lembrando que calor sensível é energia recebida por um corpo de modo a aumentar ou a alterar a sua temperatura, né? Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de calor, onde nós temos Q igual a M vezes C vezes delta θ, onde esse delta θ, onde M é a massa da substância, C é o calor específico, e esse variação de θ, lembrando que essa letra aqui é uma letra grega chamada θ, é a variação da temperatura, né? Corresponde à variação de temperatura. E quando se trata de variação de temperatura, devemos levar em consideração o seguinte, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Um exemplo aqui nós temos o seguinte, 200 gramas de água está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Lembrando que esses 20 graus Celsius é a temperatura inicial. Sabendo que o calor específico da água vale 1 cal por grama grau Celsius, qual a quantidade de calor recebida para que a água tenha uma temperatura de 100 graus Celsius? Então nós temos o seguinte, a massa da substância é 200, a temperatura inicial é 20 graus Celsius, o calor específico, lembrando que o calor específico é típico da substância, no caso aí nós temos a água e o calor específico da água vale 1. E a temperatura final é 100 graus Celsius. Utilizando a equação a equação fundamental da calorimetria, que é Q, quantidade de calor, é igual a MC delta θ. Aqui eu estou utilizando o termo temperatura final menos a temperatura inicial, mas é a mesma coisa. Então é o seguinte, substituindo os valores, M é a massa 200, vezes o calor específico, que é 1, vezes, eu coloquei entre parênteses para destacar aqui o seguinte, é a temperatura final, que é 100, menos 20 graus Celsius. Então, isso aí vai dar 200 vezes 80, 100 menos 20 vai dar 80, e multiplicando aí os dois vai dar 16.000 calorias. Então, nesse caso, nós temos uma quantidade de calor igual a 16.000 calorias. Continuando aí. No exemplo 2, lembrando que o exemplo 2 nós temos o seguinte, uma panela de alumínio de 300 gramas encontra-se a uma temperatura de 180 graus Celsius. Qual a quantidade de calor perdida para que a panela fique a uma temperatura de 30 graus Celsius? Aí seja o calor específico do alumínio 0,22. Com relação à proposta anterior, eu considerei 100 gramas de água. Se você coloca, por exemplo, água para ferver, para fazer um café, então nós temos aquela quantidade de calor envolvida. Aqui nós poderíamos relatar o seguinte, 300 gramas, se a gente pensar numa forma de bolo, quando você coloca a forma de bolo
dentro de um fogão a 180 graus Celsius. Então, quando você retira e coloca para esfriar um pouco, então a temperatura vai diminuir de 180 para uma temperatura final de 30 graus Celsius. Né? Então, nesse caso aí, vamos calcular a quantidade de calor que, nesse caso, não é a quantidade de calor que a panela vai ganhar, e sim que ela vai perder pelo fato de que está diminuindo a temperatura. Então, toda vez que o corpo perde calor, diminui a sua temperatura. Lembrando que a massa é 300, tirando aqui os dados do problema, a temperatura inicial 180 graus Celsius, basta fazer uma leitura, a temperatura final 30 graus Celsius e o coeficiente, no caso o calor específico, 0,22. Então, utilizando novamente a equação fundamental da calorimetria, nós temos 300, que é a massa, vezes 0,22, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Cabe ressaltar aqui esse detalhe aqui, ó. Não esqueçam que quando ocorre a diminuição da temperatura, você não pode confundir. Temperatura final é a menor, que é 30, e a temperatura inicial vai ser a maior, que é 180. Fazendo isso aqui, no caso 300, multiplicado por 0,22, vai dar 66. Essa subtração, para o pessoal aí da matemática, na subtração, se eu tenho um número positivo, no caso aqui 30 positivo, menos 80, a regra é clara, né? Subtrai, conserva o sinal do maior, então dá menos 150. Multiplicando 66 vezes 150, então nós teremos uma quantidade de calor de 9.900 calorias. Menos, não esqueça o menos, 9.900 calorias. Só lembrando que quando um corpo ganha calor, significa dizer que essa quantidade de calor vai ser positiva. No caso aqui deste corpo, ele está perdendo calor, então essa quantidade será negativa. Com relação à quantidade de calor latente, agora há pouco eu falei que quando um corpo recebe calor e varia a sua temperatura, ou para mais ou para menos, estamos trabalhando aí o calor sensível. Quando a substância muda de fase, lembrando quais são as fases, as mudanças de fase, a fusão e a vaporização. Então, no processo de fusão, nós temos aí a presença do calor latente. Calor latente é a energia recebida por uma substância durante a mudança de fase. Então, nós temos dois tipos, que é o calor latente de fusão, que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido, e o calor latente de vaporização, que é do líquido para o vapor. Lembrando que nesse caso aqui, nós vamos utilizar a equação Q é igual a M vezes L. M vai ser a massa da substância e o L vai ser o calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Aí depende da substância. Lembrando aqui, ó, que o L é o calor latente, que pode ser de fusão, como eu falei, ou de vaporização da substância. Cada substância tem um valor correspondente para estes calor latente. Vejamos aqui um exemplo. Determine a quantidade de calor fornecida a 200 gramas de gelo para que este possa derreter por completo. Seja o calor latente de fusão 80 cal para cada grama. Então, esse calor latente, que é o L, o calor latente que corresponde a 80 cal para cada grama, significa dizer que se você considerar 1 grama de gelo, então é necessário fornecer para esse 1 grama de gelo derreter por completo 80 calorias. No entanto, nós estamos trabalhando aqui com 200 gramas. Então é só utilizar a expressão Q é igual a M vezes L. Então, substituindo aqui, nós temos 200 vezes 80. Então, 200 vezes 80 vai dar um valor de 16.000 calorias. Um exemplo 2. Nesse caso do exemplo 2, eu vou deixar aí para vocês, né? Determine a quantidade de calor fornecida a 200 gramas de água para que esta possa passar do estado líquido para o estado de vapor. Lembrando que o calor latente de vaporização da água
é de 540 calorias para cada grama. Então, se eu considerar 1 grama de água, é necessário fornecer para este 1 grama de água 540 calorias para que ela passe do estado de líquido para o estado de vapor durante o processo de ebulição. Então essa daí vai ficar para vocês aí responderem como exercício, né? Vamos analisar aqui um gráfico da quantidade de calor recebida por um corpo. Então é o seguinte, ó, aqui a pergunta, qual a quantidade de calor recebida por 100 gramas de água? Vamos utilizar como exemplo 100 gramas de água. Então nós temos esse gráfico aí, onde nesse gráfico nós iniciaremos o processo com uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Lembrando que esse gráfico aqui está considerando aqui, ó, nessa coluna a temperatura e nesta outra coluna vamos considerar o calor recebido. Então nós temos, se a gente pensar que você pegar um cubo de gelo de dentro de um congelador, ele possa estar a menos 20 graus Celsius. Quando você retira da geladeira, lembrando que o ambiente está numa temperatura, vamos supor, 30 graus Celsius ou 27 graus Celsius, claro, temperatura maior e o gelo está numa temperatura menor. Então, o ambiente vai passar calor para o gelo e ele vai aumentar a sua temperatura. De menos 20, uma temperatura negativa, vai subindo até 0 graus Celsius. Quando chega neste ponto, inclusive aí está de forma azulada, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então nós teremos aí a fusão. Claro, ele vai receber uma quantidade de calor. Após cessar o processo de fusão, onde a água vai se tornar totalmente líquida, ou, no caso aí 100 gramas de líquido, ele vai continuar, vamos pensar que se for colocado no fogão para esquentar, então ele vai receber calor, recebendo calor até a uma temperatura de 100 graus Celsius. Quando tiver 100 graus Celsius, essa água vai passar pelo processo de vaporização, vai mudar de estado físico, do estado líquido para o estado de vapor. E detalhe, o porquê da palavra quantidade de calor latente. Na quantidade de calor latente, as temperaturas de fusão e a temperatura de vaporização, elas permanecem a mesma. Na fusão, a temperatura de fusão é 0 graus, enquanto que na vaporização, a temperatura de vaporização da água é 100 graus Celsius. Não esqueçam nunca disso, jamais. Aí logo depois, essa substância, no caso já no estado de vapor, ela vai passar do estado de vapor e vai receber calor até uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, utilizando as equações para o primeiro caso aqui, ó, em vermelho, nós teremos o seguinte, lembrando que aqui nós vamos utilizar novamente a equação fundamental da calorimetria, que alguns utilizam um macete, é M vezes C vezes a variação da temperatura, MCT, ou variação de θ, onde a massa é 100. Aqui, quando se trata de calor específico, que no caso o gelo ele possui um calor específico diferente da água na forma líquida, que no caso nós temos 0,5, então o valor é 0,5, vezes a variação de temperatura. Se considerarmos 0 menos 20, então menos com menos vai dar mais. Se você utilizar aí um caderno para fazer essa operação, entre parênteses, a temperatura final, que é 0, menos 20. A temperatura inicial. Quando você fizer aí essa regra dos sinais, você vai perceber que 0, menos 20, menos por menos vai dar mais. Então nós teremos aqui 20 graus Celsius. Multiplicando todo mundo, a gente vai ter uma quantidade de calor de 1000 calorias, né? 1000 calorias. Logo depois em azul, lembrando que quando está em azul, vamos utilizar aquela outra expressão, M vezes L, que é o calor latente de fusão. O calor latente de fusão é 80 para o caso da água, então nós temos, para o caso do gelo, nós temos 100
vezes 80, 100 vezes 80 vai dar 8.000 calorias. Com relação à quantidade de calor 3 em vermelho, vai ser essa outra etapa aqui, ó, na forma líquida, quando a substância, a água, ela vai receber calor de 0 até 100 graus Celsius, de 0 a 100 graus Celsius. Então nós temos aí quantidade de calor sensível, onde a massa é 100, calor específico da água 1 e a variação de temperatura é 100. Quando se trata de variação é 100 menos 0. 100 menos 0 vai dar 100, claro. Multiplicando todo mundo, nós temos uma quantidade de calor de 10.000 calorias. Em azul, nós temos agora o calor latente de vaporização, onde o calor latente de vaporização vai ser 100 gramas vezes 540. Lembrando que esse 540 é constante para o caso da água. A água ela tem um calor latente de vaporização de 540 cal para cada grama. Então, se eu estou utilizando 100, dá 54.000 calorias. E, novamente, aqui em vermelho, nós temos quantidade de calor sensível. Observa que eu destaquei aí em azul e em vermelho. Em vermelho significa dizer que estamos utilizando calor sensível, onde a temperatura ela varia de menos 20 a 0, de 0 até 100 e de 100 até 120. Então, nós temos quantidade de calor sensível, MC delta T, ou delta teta. A massa continua 100, o calor específico do vapor, agora, novamente, vai ser 0,5, porque é diferente da água pura, a água líquida. E a variação de temperatura, 120 menos 100, vai dar 20. Multiplicando todo mundo, eu tenho uma quantidade de calor de 1.000 calorias. Então, qual a quantidade de calor recebida por 100 gramas de água para passar de menos 20 graus Celsius até 120? Então, nós temos que fazer o somatório dessas quantidades de calor aqui, que vai dar uma quantidade de calor total de 74.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor envolvida neste processo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa relação que existe entre o cálculo da quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Relembrando que calor sensível é calor fornecido ou perdido por uma substância de modo a variar a sua temperatura. Enquanto que calor latente é durante o processo de mudança de fase, que pode ser a fusão ou a vaporização, a quantidade de calor, o corpo recebe calor, enquanto que a temperatura permanece constante. Então, um forte abraço aí para vocês e até mais.